Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. 2 programas não foram suficientes, nós recebemos várias ligações, WhatsApp, e por isso estendemos aqui mais um programa com a doutora Eliana Garzon para continuar falando desse tema que é realmente apaixonante, que é a epilepsia. Eliana, eu quero te agradecer mais uma vez, porque realmente o que a gente está conseguindo obter de você de informações de interesse público é maravilhoso. Então eu quero te agradecer de novo para você estar aqui com a gente enriquecendo para o público do Med Saúde. Obrigado. Meus amigos, é um prazer e fico feliz que os programas anteriores tenham gerado mais dúvidas, maiores possibilidades de novas discussões. Vamos lá. E veja que para 2 cardiologistas você está vendendo bem o seu peixe, né? Porque Exatamente. nós estamos aqui adorando epilepsia e tenho certeza que você aí em casa também. Eliana, e claro, como bom cardiologista, eu quero ainda saber sobre o marca-passo no cérebro. Então, por favor, fala para nós sobre o marca-passo para o tratamento da epilepsia. E aí? Como funciona isso? Muito bem. Também através de estudos, foi se vendo que a estimulação de um nervo que nós temos chamado vago, é um nervo bidirecional, nervo que, quando eu digo bidirecional, quer dizer, ele leva informações da periferia do corpo para o cérebro e traz informações do cérebro para o corpo. E se viu que a estimulação deste nervo provoca controle de crises em animais, abrevia crises em animais. Então, lá nos primórdios, né, existiam alguns dispositivos que estimulavam o nervo vago de uma forma mais local, alguns dispositivos externos, até que tudo vai sendo, né, aprimorado. E hoje em dia nós temos o chamado estimulador do nervo vago. Tá. Esse estimulador nada mais é do que um marca-passo muito semelhante ao marca-passo cardíaco, que é implantado do lado esquerdo, embaixo do músculo peitoral, e os eletrodos, ao invés de ir para o coração, serem acoplados ao coração, como é no caso do marca-passo cardíaco, eles são acoplados no nervo vago. E então, tudo interno, não tem nada externo. Uma cirurgia de implante relativamente curta, de uns 30, 40 minutos de duração, uma recuperação pós-operatória muito tranquila, e aí este marca-passo, ele é ligado e ele vai gerando estímulos elétricos para o nervo, e você vai colocando o tempo de estímulo. Eu quero estimular 30 segundos de 5 em 5 minutos, eu vou estimular 20 segundos a cada minuto, e ele vai fazendo de forma aí automática. Tá. Existe um recurso nos modelos mais recentes que quando acontece, olha, a epilepsia tem muita semelhança com a cardiologia, por isso que vocês estão gostando tanto. Estou amando isso aqui. Quando uma crise acontece, na fase inicial a frequência cardíaca eleva. E esses modelos mais modernos de marca-passo, eles conseguem reconhecer a alteração da frequência cardíaca. Então, de tempos em tempos, também tem um algoritmo, ele vai vendo, a frequência está 80, a frequência está 85, a frequência está 70. Quando ela vai, e você coloca, eu vou colocar aqui 30% de aumento da frequência cardíaca, de um aumento súbito, pode ser uma crise. Então, quando ele vê que saiu de 80 para 120, ele dispara a corrente automaticamente, só reconhecendo essa mudança de frequência cardíaca, para tentar abortar a crise. E o paciente também tem um ímã. Quando ele encosta esse ímã, ele também dispara uma corrente elétrica. Então, vejam bem, o marca-passo funciona de forma automática, a cada 5 minutos, a cada 3 minutos, depende do paciente.
O paciente pode disparar uma corrente adicional se ele sente que ele vai ter uma crise, ele encosta um ímã no peito e o próprio marca-passo reconhece alterações de frequência cardíaca. Cabe a mim mais uma vez uma pergunta essa aqui crucial. Então, não dá nem para quantificar, né? Isso aqui não vai dar. Que é uma pergunta que para o público que está em casa gera muita curiosidade e também medo quando tem um familiar ou um conhecido com epilepsia, que existe relação entre epilepsia e morte súbita? É um tema que é, assim, bastante discutido atualmente em todos os congressos. Nós, aqui no Brasil, muitos colegas, né, eu acho que, assim, seria a forma, a educação, né, algo cultural, que nem sempre o médico coloca tudo para o paciente. Né? Tá. E fora do Brasil se coloca bastante o risco de morte súbita com epilepsia. Né? Claro que não são todas as pessoas, então tem são pacientes mais jovens, adultos jovens com muitas crises, tá. Né? Sem o controle das crises, e se acredita que em decorrência de uma crise durante o sono, que tem a ver também com a posição do paciente, e ele então teria aí um sufocamento. Muitas pessoas assim não se encontra outros problemas de saúde, né? Basicamente, alguns indícios de que houve a crise durante o sono. Com o travesseiro, com saliva ou com um pouquinho de sangue, e aí acontecendo uma fatalidade. Então, se a gente quer evitar, né, de novo, eu falo que quem tem informação tem um bem precioso. Claro, né? Sem então, dúvida. Se a gente quer evitar, nós temos que saber que pode existir. Né? E existem aí cada vez mais dispositivos através desses relógios que a gente utiliza para marcar a frequência cardíaca, para corrida, os aplicativos dos smartphones, tanto do modelo o iOS quanto o Android, os dois modelos, possuem esses dispositivos, esses aplicativos, em que você baixa o aplicativo e faz uma conexão com o seu relógio. Né? E no aplicativo você vai colocar quantos celulares você quiser de seus familiares. O relógio vai detectar as alterações de frequência cardíaca, a movimentação e vai disparar um alerta nos celulares cadastrados. Né? E se acredita que você ir até a pessoa, chamá-la, acordá-la, virá-la, estimular, você vai evitar a ocorrência de uma fatalidade. Então, também tem pulseiras, né? Tem uma pulseira americana que também foi desenvolvida especificamente para isso. Então, seja que a pulseira, quero aproveitar, ter um smartphone com um relógio que possa medir a frequência cardíaca, eu acredito que vocês, na cardiologia, talvez também utilizem esses aplicativos. Né? Seria o nosso home monitoring do marca-passo. Exatamente. Olha que interessante. A similaridade é muito grande, né, Eliana? É muito grande. Então, eu acho que as pessoas têm que saber, sempre conversar com o médico, perguntar para o seu médico essas questões difíceis, né? Posso dirigir? Posso fazer esportes aquáticos? Existe risco de morte pelas crises? E aí, nada melhor do que a informação. Eu te pergunto, Eliana, realmente, o tema é apaixonante. E a epilepsia é uma doença que tem um estigma, né? Tem. E aqui, para você em casa, essa pergunta aqui é importante. A epilepsia é contagiosa? Durante uma crise, a pessoa pode enrolar a língua? O que é mito? O que é verdade? Você já falou um pouco de que essa questão de enrolar a língua, mas eu queria que você falasse o seguinte: tem contágio pela epilepsia? Porque as pessoas às vezes têm medo de chegar perto dessas pessoas, criam um estigma. Nós temos algumas personalidades históricas que tinham epilepsia, né, principalmente na história do Brasil. Então, fala pra gente um pouco sobre a questão se a epilepsia é contagiosa ou não. Mas essa pergunta eu vou deixar para a doutora Eliana responder pra gente no segundo bloco. Não saia daí, a gente já volta.
Olá, voltamos aqui mais uma vez com o Med Saúde, continuando falando sobre epilepsia com a doutora Eliana Garzon. E vamos lá, doutora Eliana, epilepsia é contagiosa? É uma pergunta muito boa e que as pessoas devem saber que a epilepsia não é contagiosa. Não tenham medo de ajudar uma pessoa que não está bem, cronometrar o tempo, virar para o lado esquerdo. Nós conversamos sobre isso, né? Sim, os cuidados, sim, como atender, como ajudar, como auxiliar uma pessoa com crise convulsiva. Não tenham medo, não é contagiosa. Então, nós também falamos um pouquinho das causas, em termos de causas adquiridas, causas congênitas, genéticas. Então, ninguém vai pegar epilepsia auxiliando alguém com epilepsia. Isso leva também a um outro gancho que o Dr. Volpi chegou a falar no primeiro bloco sobre estigma. Muitas pessoas com epilepsia têm uma dificuldade em arrumar trabalho, uma dificuldade em relacionamento, vergonha, né? Vergonha, né? E a gente tem cada vez mais, né? Existem muitas, recentemente, né? Começou-se até a batalhar em termos nas redes sociais, criar grupos. Existe um dia, né? Que é o dia 26 de março, que a gente chama de Dia Roxo, o Purple Day, que veio de uma menina de 8, 9 anos no Canadá, que se sentia tão solitária. Olha e ela lembrou das lavandas, que a lavanda, né, nas lavouras, vem todo aquele roxinho, estão todas juntas, e ela imaginou que precisaria de um dia para lutar contra o estigma da epilepsia. E aí os seus pais procuraram a Liga Canadense e eles então estipularam esse dia 26 de março, que hoje em dia se faz no mundo todo, que é um dia para combater o estigma, para considerar a epilepsia como uma outra doença qualquer, como uma hipertensão, como um diabetes, como uma doença crônica. As pessoas com epilepsia têm e podem e devem ter uma vida, né, absolutamente normal. Algumas situações deve-se evitar. Nós não vamos dar uma carteira profissional para alguém com epilepsia, não vai ser um motorista de ônibus, não vai ser um piloto de avião, mas ele pode exercer inúmeras profissões sem nenhum prejuízo, com excelente desempenho. Então nós começamos a batalhar sobre isso, integrar essas frentes, e nós precisamos enxergar estas pessoas como uma doença qualquer. São pessoas altamente capacitadas, e o Dr. Volpi também citou aí personalidades, né? Sim. Dom Pedro. Dom Pedro I, exatamente. Dom Pedro I era epilético. Era epilético. Machado de Assis. Olha as Machado de obras Assis. que Machado de Assis nos deixou. Ou seja, isso é uma boa referência, que isso não tem a ver com a intelectualidade. Não tem a ver com a intelectualidade. Vou puxar uma brasa para minha sardinha, porque meu nome é Marco Antônio, é um nome romano. Júlio César tinha epilepsia, certo? Júlio César, da história de Roma, né? Tinha epilepsia. Então, é interessante. E essas pessoas, você imagina lá atrás, quando não se tinha o conhecimento, quando diante de uma crise, né? Que situação que era, que acontecia, né? E agora, gente, estamos aí no século XXI, pelo amor de Deus. Então, sabemos que é uma doença, sabemos que tem inúmeros medicamentos, vamos ajudar essas pessoas e enxergar como uma doença crônica, como qualquer outra. Não tem motivo para estigmatizar, para dificultar a vida dessas pessoas num ambiente social. Certeza. Eliana, agora eu quero te fazer uma perguntinha aqui, que é interessante, né, Luizio? A pessoa com epilepsia pode passar nervoso? Eu tenho certeza que eu não sou epilético, porque... Então vamos lá, conta pra gente. A pessoa com epilepsia, ela pode passar nervoso, ou é também mais um desses chavões que a gente ouve, então não pode ficar nervoso? Como é que é o negócio? É muito importante nós discutirmos isso,
porque nós falamos também em alguns programas anteriores sobre situações que podem facilitar. Tá. Né? Nós falamos do álcool, nós falamos da privação do sono, né? Da pessoa pular refeições, fazer hipoglicemia. E eu diria que o estresse também, e não precisa ser um estresse negativo, não. Um indivíduo pode ter uma notícia boa e ficar feliz. Isso eu já vi. Né? Eu já presenciei isso. Ou o nascimento de um neto. Pode, né? Ou um estresse negativo, alguma coisa ruim nisso, aconteceu. Parabéns. Pode acontecer de a pessoa ter uma crise nesse momento aí, né, de uma emoção maior. Por outro lado, o que nós temos que imaginar é que nós queremos que, e acho que é o nosso papel na medicina, é levar a qualidade de vida às pessoas. Né? Claro. Então nós queremos vida normal. Então não tem sentido falar, olha, não converse com ele, não, né? Coloque ali numa redoma, né? Redoma, Tá. né? Numa bolha. Não dá para fazer isso. Então o que nós temos que saber é que a ansiedade, o estresse é um fator desencadeante, mas o nosso tratamento tem que ser eficiente a tal ponto, né, de conseguir o controle, apesar de a pessoa ter uma vida normal. Isso é muito importante também para crianças, porque às vezes também os pais, não pode, ele quer isso, eu vou dar. Então, também, daí a pouco nós vamos ter um outro problema, né, comportamental, Sim. que acabou sendo criado aí para tentar proteger a criança e imaginar que se eu proteger ela não vai ter crise. Né? Eu acho que o nosso tratamento tem que ser eficiente a ponto de levar uma vida normal para as pessoas. Eliana, você sabe que tem sempre algum certo, né, de fazer programa com cardiologista, 2 ainda então. Agora nós queremos que você abra o seu coração. E você vai dizer agora para o nosso público, uma especialista de nome como você, por que a neurologia e por que a epilepsia? Eu sei que eu não tinha, vamos dizer assim, isso no meu rol de perguntas, mas eu quero que você diga para o nosso público, que você com certeza está inspirando muita gente aqui a seguir esse caminho com os conhecimentos que passou, né, Luiz? Programas muito ricos. Conta um pouquinho para a gente da Eliana profissional. Como é que foi a escolha da neurologia e como é que foi a escolha da epilepsia? Fala pra gente. Bom, você sabe que a neurologia eu escolhi no 2º ano. Tá. Eu sempre achei o cérebro bastante interessante, muito intrigante. Eu sempre fui curiosa em Participei querer... um pouco dessa história. Querer saber, responder perguntas não respondidas. E quando no 2º ano nós tivemos um curso de neurofisiologia, que a gente começou a entender melhor as vias neurológicas, e eu achei aquilo tão lindo, tudo tão perfeito, e eu falei, eu vou fazer uma especialidade que contemple aí o estudo das doenças cerebrais. Você definiu isso lá no 2º ano da faculdade. No 2º ano da faculdade. Então o Francis, nessa hora, aonde ele estiver, ele vai estar feliz, vai né? Estar porque feliz, ele deu a aula, ele que dava as aulas pra gente de fisiologia do sistema nervoso. Que bacana. Foi Vamos lá, vamos lá. Que eu decidi. Bom, e assim, dentre as especialidades que cuidam do cérebro, né? Eu não, assim, gosto, mas não era tão fã da psiquiatria. Eu sempre gostei de coisas que você pudesse ter um procedimento cirúrgico, ter uma maior intervenção, coisas que até existem na psiquiatria, mas é mais menor, né? Raro. Por outro lado, a neurocirurgia também achava muito cansativo, horas e horas de centro cirúrgico. A neurologia é perfeita, vai me satisfazer assim, em termos de estudar todas as vias e o clínico, né, mais do que o neurocirurgião gosta desses detalhes, né, das vias e de entender melhor todo esse processo de funcionamento do cérebro. Aí eu fui para a residência de neurologia. Durante a residência de neurologia foi até um pouco difícil me decidir e nós vínhamos aí de uma fase, hoje mais do que nunca, que como o conhecimento é tão grande,
se você quer fazer tudo, você não consegue fazer nada bem feito. Então, dentro da sua especialidade, você acaba tendo que decidir subespecialidades. Certo. E aí, quando eu me deparei com a epilepsia e vendo as possibilidades de tratamento, vários medicamentos, cirurgias iniciando, porque a nossa residência foi lá o quê? Não entrega, ele. A Luísa, isso aqui eu devia ter combinado com ela, fala a verdade. Não entrega, vamos deixar. Deixa pra lá. Perdeu-se no tempo. Há muitos anos. Há muitos anos. Vamos deixar assim. Então, e ali, então, cada vez mais vindo medicamentos, possibilidades de cirurgia, né? Nem se falava ainda de marca-passo, né? Eu falei, não, tá aí, assim, o conhecimento está emergente, é aí que eu vou ficar. Então, acabei me dedicando ao estudo do eletroencefalograma, ao estudo das epilepsias e dos tratamentos, tanto nos adultos quanto nas crianças, e hoje eu acho que da minha atividade clínica, 90% delas estão relacionadas à epilepsia. A epilepsia, portanto, preencheu tudo aquilo que você queria. Como que você se sente hoje? Claro, uma profissional de nome, uma referência nacional e internacional na área de epilepsia. A epilepsia preencheu? Como é que é para você assim falar, olha, eu sou assim, boa nesse negócio? Eu me sinto extremamente feliz, extremamente realizada. Eu faço assim aquilo que eu gosto e eu acho que a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, na nossa atividade profissional, e nós temos que, assim, fazer aquilo que gosta, porque senão seria inviável. Enfadonho, né? Além disso, nós lidamos com pessoas, com a vida das outras pessoas, que vêm com tanta esperança, né, nos procurar com a esperança de que nosso conhecimento possa modificar as suas vidas para melhor. Então eu me sinto assim muito realizada, muito grata e falo que eu sou uma sortuda de poder fazer, né, uma subespecialidade da neurologia e que assim que me traz aí tanta felicidade. Às vezes tenho alguns pacientes que eram meus pacientes de bebê e chegam hoje adultos fazendo faculdade, né, e assim eu me sinto muito feliz de ver que a gente pôde levar a vida ao normal para aquelas pessoas. Então, me sinto muito realizada. Eliana, você não tem ideia do prazer que eu estou aqui agora de nós termos feito esse bate-papo. Você sabe que eu sou um grande admirador seu como profissional, como amiga. Eu já fiz aqui a minha declaração de conflito de interesse, né? Tem que deixar tudo, né? Eliana, minha colega de turma. E nós estamos muito felizes, eu acho que foram programas que trouxeram informações excelentes à população. Eu quero muito te agradecer por tudo que você nos trouxe de conhecimento. O assunto é apaixonante, né, Luiz? Nossa, eu aqui conversando com você, a gente vai pensando, a cabeça da gente vai andando, é um negócio. Eu imagino, se eu aqui, nesse tempo, já estou apaixonado, eu imagino você que dedicou a vida para isso. Que bacana, olha, nosso mais profundo, muito obrigado pelo teu carinho e por todos esses esclarecimentos, tá bem? Eu agradeço a todos vocês, né, pelo convite tão carinhoso, pelo bate-papo aqui excelente, a gente não vê o tempo passar, e agradeço o público, né, o interesse, as perguntas, como o programa aí então repercutiu. Espero ter ajudado a vida de todos vocês a compreender, a levar conhecimento para as pessoas, que eu acho que é o objetivo do programa. Sem dúvida. Esse é o Med Saúde, seu encontro semanal com a saúde, no canal 525 ou 25 NET. É isso aí. Nos vemos na próxima semana.